Boa tarde a todos e todas. Damos início, então, ao nosso seminário do Grupo de Pesquisa Educação à Distância e Tecnologia. Eu sou o professor Tiago e hoje nós começamos a nossa série de encontros, né, sobre a biologia do amor e a biologia do amar. Comigo hoje a professora Débora Laurino. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Daniel. E o professor Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Fazendo, então, uma breve apresentação, né? A professora Débora é doutora em Informática e Educação, é professora da FURG e é líder do nosso grupo de Educação à Distância e Tecnologia da FURG. O professor Daniel é doutor em Educação e Ciências, é professor da FURG e é também líder do nosso grupo de Educação à Distância e Tecnologia. E eu sou o professor Tiago, sou doutor em Educação, sou professor da FURG e sou membro do grupo de Educação à Distância e Tecnologia da FURG. Nós três somos professores do IMEF e é um prazer estar com vocês durante essa tarde. Com a palavra, a professora Débora, para dar as boas-vindas, né, e iniciar a nossa conversa. Bom, então, como disse o Daniel, uma satisfação a gente estar aqui, né, nesse momento de isolamento social, mas também um momento em que a gente, pela tecnologia, consegue, de alguma forma, estar junto, né? Então, o grupo de pesquisa vem trabalhando já há 18 anos, né? Nós estamos na maioridade esse ano, então há 18 anos que a gente vem construindo esse grupo, que a gente vem estudando sobre educação à distância e tecnologia, e dentre os estudos do grupo, nós temos um foco que é estudar a biologia do conhecer e do amar, que é idealizada por Humberto Maturana, que foi idealizada, né, por Humberto Maturana e seus colaboradores. E essa teoria, ela vem sendo estudada nas diferentes produções do grupo de pesquisa, em teses, em dissertações, em artigos, em trabalhos de conclusão, em trabalhos da especialização também, e também na praxis educativa dos participantes do grupo. Então, como forma de homenagear Humberto Maturana, que faleceu neste ano, nós nos organizamos no grupo de pesquisa para estar com vocês quartas-feiras, né, da 1h30 às 15h30, né, das 13h30, então, às 15h30, para a gente poder conversar sobre o que nos aproximou do grupo, que experiências de cada um, né, veio contribuir e se desenvolver, né, individualmente, mas ela se desenvolve no sujeito, no indivíduo, mas ela se desenvolve a partir de um processo que é coletivo, né, um processo que é de cooperação, um processo que é de respeito ao desejo do outro, ou seja, ninguém entra no grupo para pesquisar algo que um orientador deseja. As pessoas entram no grupo para pesquisar, seja no seu trabalho na graduação, seja na iniciação científica, o pessoal entra para pesquisar aquilo que deseja pesquisar, aquilo que realmente está lhe interessando, entre aspas, né, incomodando. Essa é a emoção do grupo, né, da gente poder acolher e cooperar com o colega. Então, os trabalhos são desenvolvidos num processo cooperativo, mas, claro, nós sabemos que cada um de nós tem os seus desejos, tem o seu desejo próprio, a sua vontade de fazer, e essa vontade, acima de tudo, ela tem que ser respeitada. Então, é sobre isso, né, que a gente vai estar conversando durante o encontro que a gente chamou, né, Encontros e Vivências com a Biologia do Conhecer e do Amar. Ao longo dos dias, nós vamos colocando os títulos das lives, né, porque é um processo que está sendo desenvolvido no grupo, cada um está desenvolvendo de uma maneira, está criando seus títulos, se agrupou, né, aqui nós somos um grupo do grupo, né, outros grupos vão vir conversar, então, sobre
sobre a biologia, né? Sobre a biologia do conhecer e a biologia do amar na sua vida, na sua praxe do educar, né? Na sua produção científica. Eu queria, antes de passar também a palavra, eu gostaria de agradecer, né, a todos os membros do grupo de pesquisa que se envolveram nesse processo, né, de diferentes maneiras também, isso eu acho que é muito rico, né? Cada uns estão dando apoio, outros criaram o espaço, outros produziram o nosso banner, enfim, cada um trabalhou com a sua característica, né? Com aquilo que gosta e pode contribuir. Então, eu queria agradecer a todos, né, por esse trabalho cooperativo. Eu digo que a gente exerce o que a gente estuda, né, que é a cooperação. E estar transmitindo essa live hoje foi um processo cooperativo. Nós tivemos um problema no nosso canal do grupo, e a Secretaria de Educação à Distância, então, nesse processo de estar junto, possibilitou que a nossa live fosse transmitida. Então, agradecer ao Thiago e ao Fabiano, e, em especial, a nossa querida secretária de Educação à Distância, a doutora Zélia Couto, que também é membro do nosso grupo de pesquisa, né? Então, assim, que bom a gente estar nessa energia, né, da cooperação e do trabalhar junto. Acho que isso é o que mais me deixa feliz, né, desse grupo. Daniel, gostaria de dizer algumas palavras iniciais? Bom, pessoal, então, né, como eu já coloquei, é uma satisfação estar aqui hoje, né, podendo iniciar, junto com a Débora e o Thiago, esse movimento, né, do nosso grupo de pesquisa, e que, sem dúvida, é algo peculiar, mas que, ao mesmo tempo, né, mostra a integração dos nossos colegas, todos aqueles que ou estão mais presentes, ou que já estiveram, né, mais presentes conosco, mas que de fato temos aí uma rede, né, e uma rede constituída por esses elementos que a Débora já nos traz na sua fala, né, que é a questão do emocionar, da cooperação, da colaboração, e mais do que nunca nesse momento que estamos há mais de 1 ano e meio atravessados pela pandemia, né, essas emoções e esses aspectos estão sendo importantes, né, principalmente no nosso contexto que atuamos, né, que é a nossa ação educativa, pensarmos, então, em processos e experiências que foram atravessadas e precisaram passar, né, por transformações, ressignificações, para lidarmos com todo esse contexto que não tem sido fácil para muitos, ou para todos e todas nós, né? Então, acho que agradecer aqui a participação de todos que estão nos assistindo nesse momento, ou que irão nos assistir, né, como uma live que fica depois aí no canal do YouTube, permite, né, que outras pessoas depois também possam acompanhar, possam conhecer também um pouco o que o grupo de pesquisa faz, como a Débora mesmo traz, né, serão várias lives onde diferentes integrantes do grupo, né, se juntaram, pensando, né, em elementos da própria teoria, né, conceitos da própria teoria da biologia do conhecer e do amar, para que pudéssemos, então, divulgar, né, e ampliar essa nossa discussão para outros espaços, além do nosso grupo de pesquisa, né, e com certeza temos muitos colegas em outras universidades, em outros institutos e escolas, né, que já fazem e que buscam trabalhar essa teoria, operar essa teoria no seu fazer pedagógico, né, e acho que em meio a tantos desafios, né, que temos aí na educação, trazer um pouquinho, né, dialogar um pouquinho sobre essa nossa perspectiva teórica, mas também do fazer,
na educação é algo que eu considero muito caro, né, e fico muito feliz de hoje poder estar aqui, então, com a Débora e o Thiago, iniciando, né, essa conversa que, sem dúvidas, será muito profícua. Então, agradeço novamente aqui a participação de todos e todas. Gostaria de dizer também que é um prazer estar com o Daniel, com a Débora, nesse conversar hoje, nessa tarde, né, dizer que eu sinto uma alegria muito grande, né, de poder estar de volta ao grupo, né, depois de um tempo afastado por conta de estar trabalhando em outra universidade, e que eu já me senti super acolhido novamente, né, super bem recebido novamente pelo grupo, né, não poderia deixar de falar na professora Sheila, né, que foi a que me inseriu no grupo inicialmente, né, e dizer que o como é bom estar com vocês, né, conversar com vocês, fazer parte desse grupo, né, e ver e poder experienciar essas questões de estar no cooperar mesmo de um grupo, né, porque a gente viu algumas adversidades que nós tivemos, né, por conta da temas da transmissão, e nós percebemos o quanto é bom, né, poder nos apoiar com os outros, nos outros também, né, tendo esse processo de cooperação com o outro, né, de estar não se sentir sozinho, né. E a biologia do conhecer para mim é isso também, né, estar com o outro, né, nesse momento de permitir, né, na verdade, que eu não me sinta sozinho, mesmo distante, né, eu sabia que tinha um porto aqui que seria em Rio Grande, né, que seria na FURG, que seria o grupo de pesquisa, né, que eu estava sempre buscando, né, chegar até vocês, né, e eu me sinto muito seguro enquanto eu estou nesse grupo, porque eu sei que é um coletivo bastante aconchegante, um coletivo bastante acolhedor, né. Então vou botar os slides para que a professora Débora possa começar, então, a nossa conversa, né, de uma maneira mais... Então, a gente trouxe, na verdade, um mínimo de slides só para que a gente dê uma direção, né, à nossa conversa, mas eu já queria deixar no início agora para vocês que a ideia é que conforme vocês conseguirem interagir, fazer questões, perguntar, a gente vai conversando e vai mudando o rumo também do caminho, né? A ideia é caminhar juntos, então não só nós os três aqui, mas todos os que estão nos assistindo e que estão com a possibilidade de interação também, né? Então, nós trouxemos algumas questões, só que essas questões, elas são para nós, como eu disse para vocês, para a gente poder dar rumo à nossa conversa, mas também são para vocês se questionarem, certo? E que vocês possam ir colocando no chat, né? E a gente vai conversando com vocês sobre elas. Então, trouxemos 4 questões, né? Que são elas. Que encontros experienciamos, né? Que encontros nós experienciamos nessa emoção, né? Nessa emoção que é da cooperação. Quais espaços do educar que nós habitamos? Porque a gente pensa que o nosso espaço do educar é a sala de aula, mas nós temos tantos outros espaços do educar que habitamos, né? Que emoções estiveram presentes em nossas ações nos espaços do educar? Além da emoção que a gente vem centrando hoje, vamos dizer assim, tentando discutir, que é a cooperação, né? Mas que outras emoções tantas tiveram nesses nossos espaços de educar? E que vivências no educar tivemos nesse momento de pandemia, né? Esse momento tão especial como o Daniel falou. Então, eu fiquei pensando em que encontros eu tive, né? Porque a ideia é que cada um tem os seus encontros, né? Cada um tem as suas vivências e é a partir delas que a gente se transforma. Então, essa transformação, ela é do sujeito, mas ela é uma transformação holográfica, né? Ela é uma transformação que no momento que eu me transformo e transformo o ambiente, eu também transformo o outro, né? Eu também contribuo nessa transformação do outro. Então, eu penso que os encontros mais acalorados que eu tive em todo esse momento da minha vida da educação são os encontros com os meus estudantes, né? Com os meus estudantes de todos os níveis, né? E de diferentes maneiras, né? Nós temos
encontros com os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, são encontros diferentes, são emoções diferenciadas, porque a emoção que está no ambiente, que é proporcionada no ambiente de educar, ela é proporcionada, obviamente que inicialmente pelo professor. Por quê? Porque é o professor que com mais maturidade, né, dá o tom nesse ambiente, né? Dá a possibilidade da conversa, a possibilidade da dúvida, né? A possibilidade da expressão, certo? Assim como ele pode não dar também, né? Então, não é que seja só o professor, mas ele dá o tom. Então, eu penso que esses encontros, eles sempre são muito desafiadores para nós, porque eles são diversos, eles são diferentes. Né? Nós temos outros encontros que são para além da sala de aula, né, que são os encontros com os nossos pares, com os nossos colegas, com os colegas da educação básica, e esses encontros, eles são, no nosso caso, como formadores de professores, eles são essenciais, né? Nós não podemos fazer formação de professores se nós não tivermos em cooperação, se nós não estivermos compartilhando com os professores da educação básica os seus saberes e os nossos saberes, né? Ou seja, se a gente não estiver trabalhando porque apesar de já termos estado na educação básica, ou como aluno, ou como professores, nós temos que nos atualizar, né? Nós, que eu digo, nós professores da universidade, professores da educação básica, professores em formação inicial, e isso só é possível se a gente entender a educação e a formação como um processo que se dá nessa emoção do cooperar. Então, não sei, Daniel, Thiago, se vocês quiserem intervir, vamos, né, podem... Débora, então, né, complementando um pouco o que tu falas, assim, eu penso, né, a partir dessa primeira questão que vai balizar aí a nossa discussão, eu acho que os primeiros encontros que eu experienciei, né, e que me levaram a questionar a própria forma de nos constituirmos como professores, foi a chegada no próprio grupo de pesquisa, lá em 2007, quando eu era bolsista de iniciação científica, né? E acredito que a partir dos primeiros relatos, das primeiras discussões que o grupo fazia naquela época, enquanto eu ingressei, começaram a me mobilizar, né, reflexões para pensar de fato se eu gostaria de ser professor, né, e até que ponto, né, a essa exigência de eu ter que saber sempre mais um conteúdo em detrimento do outro, né, de eu me apropriar muito mais do conteúdo conceitual do que o procedimental e o atitudinal, né, e desconsiderando muitas vezes os saberes que os estudantes trazem consigo, até pela sua história de experiências, né, a partir da sua ontogenia. Então, eu lembro que isso foram algumas provocações que me fizeram, de fato, escolher seguir a carreira docente, né, terminar o curso, né, e poder seguir a pós-graduação trabalhando e pesquisando dentro desse campo, né, desse campo teórico, obviamente, né, mas que a tecnologia vinha se agregando também, né, porque era algo que me despertava. Então, eu acho que essas primeiras experiências me ajudaram, né, a entender que não basta, né, a gente saber um conteúdo, mas o quanto é importante a gente estabelecer numa sala de aula um diálogo próximo com os estudantes, né, e considerar e legitimar, né, o que eles trazem consigo, os saberes que eles têm e o quanto isso pode ser colocado, então,
a favor desse processo educativo, né? Então, acho que são, assim, as primeiras lembranças que eu tenho, né, e que me fizeram pensar essas experiências com a própria teoria da biologia do conhecer, né, e que hoje está aí, me constituem e fazem com que a minha prática, nos diferentes espaços que eu atuo e que eu acompanho, né, eu tento operar, né, e aí a gente vê aí muitos desafios frente a isso também, né, porque nós também temos uma cultura de escola, uma cultura de universidade que se prende muito na questão científica, né, num saber formal, num conhecimento formal, né, e outras questões que poderiam ser levadas também em conta em todo esse processo pedagógico, que as nossas vivências e as nossas emoções, muitas vezes não são consideradas, né, então, com a minha vivência dentro do grupo, isso me permitiu me constituir também, né, dessa forma, né, e poder, então, praticar, e tá sempre também refletindo muito sobre, fazendo uma autoavaliação da minha prática, né. Essa questão dos encontros, né, eu gosto muito de relembrar minha graduação, né, que foi quando, a partir do momento que eu conheci a teoria, né. A minha graduação não foi nada tranquila, né, não foi um processo tranquilo. E eu começava sempre naquela ideia de ser uma pessoa que julgava os outros, né, então eu olhava para aquelas pessoas e a culpa estava sempre no outro, né, a culpa nunca era minha, né. E ao estudar a teoria, né, eu fui começando a perceber que as pessoas eram o que elas poderiam ser naquele momento, né, elas eram aquilo que elas poderiam ser, e eu também tinha que ser melhor do que eu estava sendo naquele momento. Então a culpa não era somente do outro, né, que na verdade a culpa não era do outro, a culpa era minha, na verdade. E os encontros, né, que a gente fala, que quando a gente traz essa palavra encontros, né, isso para mim é muito forte, porque eu lembro de fatos, assim, né, que marcaram muito a minha vida, marcaram muito, assim, os encontros, assim, sabe. A questão do acolhimento mesmo, sabe. Então, eu lembro claramente de chegar no CMSIM, né, de entrar no CMSIM e sentir muito confortável ali, né, entrar na sala da Sheila e me sentir super confortável depois de uma prova nada boa de cálculo, né, numa prova nada boa de álgebra, eu encontrava a Sheila e as palavras dela me traziam aquele conforto que eu precisava, né. E quando eu falo em encontro, é exatamente isso que eu tento me remeter a cada momento, né, a questão daqueles encontros que te confortam, daqueles encontros que te fazem, seguir, né, o caminho que tu queria seguir, né. Então, quantas vezes eu escutei pessoas dizendo para mim que eu não poderia ser professor, porque eu não tinha habilidade com a matemática, né. E aí vem outras pessoas, outras tantas pessoas, né, a Marília, a Débora, a Sheila, né, que falavam que não era assim, né, que eu tinha que me dedicar, obviamente, né, e que eu precisava me encontrar dentro do curso, né. E eu fui encontrando esse caminho ao longo dos anos, né, por estar também no grupo, né. Então, o quanto isso foi importante para mim nesse primeiro momento, né, de estar me formando professor, né. A partir do momento que eu me formo, ingressei como professor de cálculo na engenharia da UFPEL, foi um outro encontro, né, com uma das minhas maiores dificuldades, né. Eu tinha turmas com muitos alunos que seriam engenheiros, né, e eu vindo de uma graduação com muitas dificuldades em cálculo. E eu fui percebendo, né, que aquelas barreiras que eu enfrentava na graduação, hã, não eram, barreiras que eu não pudesse superar, né. E eu tinha alguns problemas, assim, mas que eu poderia sim estar desenvolvendo minhas aulas, aquelas situações todas, né. E esse primeiro enfrentamento, que eu chamo de enfrentamento, porque foi realmente uma prova de enfrentamento, né, que foi trabalhar com disciplinas de cálculo na engenharia, foi para mim, assim, um momento que eu realmente percebi que eu era um professor de matemática, né. Até então eu tinha experiência de estar dando aula na educação básica, só que eram conteúdos da educação básica, né, então não eram conteúdos que me desafiavam, verdadeiramente, né, naquele momento. E quando eu chego na UFPEL, aquele encontro com aqueles alunos que tinham um anseio, que não eram ser professores, mas sim engenheiros, e eu precisava dar conta daquilo, eu comecei a me perceber então como um professor de matemática
e que lembrava de todas aquelas pessoas que tinham passado por mim, né, que faziam parte da cultura que eu vivo, né, que eu vivia, e que faziam parte daquilo também, né. Então foi o meu primeiro desafio enquanto professor foi esse, né, lidar com esse encontro, né, que, com pessoas completamente desconhecidas de outra cultura, né, porque é a cultura de engenheiros, não tinha nada a ver com a cultura que eu transitava, que era a formação de professores, né, e isso foi muito bacana. E isso também já nos ajuda, né, a caminhar por esse outro nossa outra pergunta, né, que seria a questão dos espaços que nós habitamos, né. Então, que espaços nós habitamos que nos constituem enquanto professor, né, e quanto isso marca a nossa trajetória profissional, né. Então, a partir do momento que eu retorno para a FURG agora, né, eu me deparo também com muitas coisas que eu tinha, feito questão de esquecer, né, que foram algumas vivências com algumas pessoas que não me fizeram bem, né. Então eu volto para aquele espaço no qual que eu me formei professor, né. Primeiramente eu tinha ido embora 1.500 quilômetros daqui, não conhecia ninguém, era uma aventura, né, ser professor da UFGD. Cheguei sem medo, sem um pouco de medo, mas não aquele receio de: "Ah, já me conhecem, então sabe o meu histórico". Lá ninguém sabia quem eu era, então eu poderia começar tudo de novo, né, aquela ideia de começar tudo de novo, né. E passei 5 anos lá vivendo com pessoas, né, com aqueles espaços, né, tentando levar também um pouco da biologia do conhecer, porque é o que me constitui enquanto pessoa também, não só enquanto pesquisador, mas enquanto pessoa. E volto para a FURG agora, né, nesse novo antigo espaço, né, vendo pessoas que transitavam comigo por esse espaço há algum tempo atrás, né, e e perceber, né, o como é diferente isso também, né. Obviamente agora eu olho para isso tudo e percebo assim, né, como é difícil, né, tu ser professor de onde tu te formou, né, porque tu sempre acha que as pessoas te conhecem já e já sabem o que tu faz, já sabem como tu és e que tu não mudou ao longo do tempo, né, o quanto isso é bem, estranho, assim, né, mas nos ajuda também, né, a perceber, né, que espaços são esses que se constituem enquanto professor, né. Então tem o espaço da escola, o espaço da universidade, né, e tudo isso que vai, se entrelaçando, né, e vai te constituindo cada vez mais como sendo um professor, um pesquisador, né, um sujeito que busca, né, ser o melhor possível dentro daquilo que tem condições de fazer, né. Só para comentar ainda em relação sobre isso, né, a biologia do conhecer ela é tão marcante na minha vida, porque eu fiz mestrado, né, na FURG ainda com a Sheila, e quando a Sheila se aposentou, né, eu fiquei meio sem chão, né, e agora como é que eu vou fazer doutorado sem a Sheila, né? Aí eu tive que ir para a UFPEL, né, fui para a UFPEL, me permiti fazer a seleção lá, conheci a Mabel, e a Mabel não conhecia a biologia do conhecer, né. Só que para mim, aquilo era algo muito forte, né, eu não me sentiria feliz se não fosse fazendo o meu doutorado através dessa biologia, por meio dessa biologia do conhecer, né, por meio dessa teoria, né. E consegui conquistar ela, né, a Mabel super querida aceitou, né, esse desafio de estar comigo, né, trabalhando nessa perspectiva, e consegui continuar então estudando a biologia do conhecer no doutorado, né, e apresentando também para a Mabel, que não conhecia, e isso foi muito bom, né, porque a gente sabe que no doutorado a gente tem uma autonomia maior, né, só que eu não esperava que fosse tanta autonomia assim, né. Então a gente ainda sentia muito preso ainda às questões mais, de vínculos, né, com o mestrado, a graduação, e eu me senti uma liberdade um pouco maior de poder explorar a teoria, né, o quanto isso faz parte. Eu posso pegar o gancho aí do Thiago, Débora. Eu acho que, né, falando um pouquinho desses espaços também que habitamos, eu penso que sempre ter a oportunidade de vivenciar outros locais de trabalho, né, ter outras experiências para além daquele grupo que tu te constitui, né, é muito interessante para a vida profissional da gente e também, né, nos leva, né, implica também, né, em outras vivências que nos tocam no pessoal, né? Então, eu acho que ter essa oportunidade, como eu tive, de estar finalizando o mestrado na época e ter passado no concurso e ir atuar, né, numa outra universidade, em uma universidade ainda nova, né, que no caso era a Unipampa, o campus Caçapava do Sul, para onde eu fui, me permitiu também ter novas aprendizagens, me possibilitou também, né, ter
ter contato, né, com uma dimensão e uma ampliação da própria ideia do que é uma universidade, né, e aí a gente passa a ter outras experiências, conhecer outras pessoas, outros profissionais, né, e como o Thiago mesmo coloca, a gente vai para lugares que muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar da gente, né, e aí a gente vai para essas universidades novas, como também era o caso da universidade que o Thiago estava, e a gente sente também um pouco a necessidade de ajudar nessa construção, né, de uma universidade que está caminhando, né, que está iniciando todo o seu papel enquanto instituição pública e que tem uma finalidade aí social, né? Então, acho que a gente transitar por outros espaços, para além daqueles que a gente estava habituado, nos ajuda a ganhar, né, novos olhares, novas possibilidades também de entender a docência, a pesquisa, as relações entre colegas, né, os processos formativos e até mesmo a própria gestão, né, ainda estava na Unipampa quando fui coordenador de um curso de especialização, então também, né, me desafiei a me tornar um gestor, porque muitas vezes é isso, né, a gente faz um concurso para ser professor, mas às vezes a gestão também cai no colo da gente, né, e isso também é mais, né, uma atividade que vem constituindo, vem fazendo parte de muitos, da realidade de muitos de nós que trabalhamos, né, seja na escola, seja na universidade. Então, acho que quando a gente tem essa oportunidade também de ir para outros lugares, né, experienciar outras formações, atuarmos em outros cursos, dialogarmos, né, e levarmos também essa teoria para esses outros espaços é muito gratificante e importante também, justamente para a gente também pensar numa rede, né? Então, eu sei que hoje eu tenho colegas ainda lá que posso contar e em alguns momentos a gente também conversa e faz banca, né, de TCC, de pós-graduação, então acho que isso também é o interessante, né, que a gente se estabelece nesse espaço da docência, mas isso transcende o nosso trabalho, né, a nossa prática docente, a gente constrói outras relações também com esses colegas, né. Vocês falando, né, eu me lembrei de uma experiência, o Thiago falou dessa experiência dele anteriores, né, a gente conhecer a biologia do conhecer e a gente conhecer uma outra forma de ser professor, né, porque a gente conhece uma forma de ser professor que é a forma da nossa cultura, todo mundo teve na escola nessa mesma cultura de, sabe, de estudar o conteúdo, de ter que dar a resposta que o professor quer. Essa era a nossa cultura. Ninguém de nós, ou poucos talvez, né, talvez os mais novos tiveram algo diferente nas suas escolas, e ainda bem, né, que tiveram. Mas eu fiquei pensando que isso que o Thiago falou, eu entendi que aquilo não era culpa do outro, que não é uma culpa, né? É uma questão de responsabilidade, né? Que como é bom quando a gente se dá conta de se responsabilizar pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente pensa, pelas nossas ações. Então, mesmo que essas ações não tenham sido as melhores para nós hoje, mas elas foram as possíveis naquele momento, né? Então, eu me lembro, assim, quando eu estava fazendo doutorado, que a recém, né, antes dos anos 2000, isso 96, lá, quando começa a internet a acontecer no mundo que não era só da computação, né, no mundo que era de todos, vamos dizer assim, né, de todas as áreas, e a gente fez um trabalho lá na URGS com os alunos, e era de busca na internet.
E eu dizia assim, gente, mas vamos dizer... Aí o pessoal todo, sabe, mas o que a gente pode buscar? Não, o que vocês gostariam de buscar? E o pessoal trabalhando, e eu já nervosa, eu já era professora há um tempo, né? Eu disse assim, mas vamos dar algumas opções para eles. E as minhas colegas diziam assim, calma, deixa eles pensarem, né? E eu me dou conta, assim, que eu era outra professora, né? Que esse momento, assim, de escuta, de esperar pelo tempo do outro, é preciso, né? Então, ali, aquilo foi realmente, Tiago, um encontro, né? Quando tu falar dos encontros que marcam, esse foi um encontro, foi um breve encontro, foi num salão no salão da URGS, eu não me lembro bem o evento, e que eu disse assim, poxa, mas é isso, se a gente está estudando toda essa questão da escuta do outro, do desejo do outro, como é que eu vou estar sempre impondo o meu, né? Então, aquilo me deu um passo para trás, fez eu dar um passo para trás e repensar a minha própria praxis, que já vinha, né? Na época do doutorado, eu já era professora na própria universidade, né? Então, é isso, a gente muda, né? A gente muda porque as nossas experiências, né? A nossa convivência com as pessoas, com os lugares, fazem com que a gente tenha essa possibilidade de se transformar, né? E, bom, e se as pessoas acham que são sempre as mesmas, puxa, que ruim, né? Eu quero ser sempre outra, né? E poder ser outro, não ser jamais ser melhor do que alguém, mas ser melhor do que eu fui, né? Naquilo que eu acredito. Então, outra coisa que tem muita relação com que o Dani falou, com o Thiago falou, é o quanto que a gente, quando tem o desafio, a gente se responsabiliza, né? A gente se responsabiliza por ser o coordenador, ou a gente se responsabiliza pelo aquilo que a gente quer, pelo professor que a gente quer ser, e isso é autonomia. Eu sempre digo, né, e vocês sabem disso, que responsabilidade e autonomia, elas caminham juntos, né? Eu não posso ser autônomo se eu não tiver responsabilidade. Porque se eu vou dizer, não, eu tenho autonomia porque eu quiser na sala de aula, mas no momento que alguém me questiona, eu digo, não, eu faço isso porque está no plano, porque está na ementa, porque está no currículo, porque está na secretaria, porque alguém disse que eu posso. Não, se eu tenho autonomia na minha sala de aula, se eu tenho autonomia na minha pesquisa, eu me responsabilizo por aquilo que eu faço, pelo que eu digo, e não vou responsabilizar o outro, né? Então, isso eu acho que são atribuições que estão, né, que tem que estar nessa nova forma de entender as relações. Eu só posso cooperar, eu só posso estar com o outro, eu só posso partilhar se eu estou na responsabilidade e na autonomia, né? E se eu também estou nessa aceitação do outro, nessa aceitação de que o outro pode estar, como vocês disseram, em um outro momento, né? E compreender esse outro momento do outro. Ser cooperativo, ser solidário, não é fazer pelo outro, né, gente? É fazer com o outro, é estar com o outro nessa relação, que no nosso caso é na relação de educar, né? Então, isso me fez pensar, eu até escrevi aqui para não esquecer, né? E outra questão muito importante que o Daniel tocou, e que o Thiago também, é sobre essas experiências que a gente, às vezes, tem fora do ambiente em que a gente se formou, pelo menos se formou inicialmente, né? E essas experiências, elas são muito fundantes na nossa maneira de ser, porque a gente acaba tendo que tomar para a gente, né, a responsabilidade, de novo a palavra, né, a gente acaba tomando para nós a responsabilidade. E enquanto professores na universidade, a gente sabe que tem um papel, que é o de ensinar, mas a gente também tem um papel que é na pesquisa, a gente também tem um papel que é na extensão, e a gente também tem um papel que é no administrativo. Porque o administrativo, em vários âmbitos da universidade, ele necessita de um administrar pedagógico. Ele não é só um administrativo, né, de gerenciamento, né, sei lá, de processos, de pessoas, não. Ele é uma intervenção pedagógica necessária em vários
âmbitos da universidade, assim como na escola, né, gente? Assim como ser professor na escola é estar na sala de aula, é a questão do ensino, mas é a questão da extensão também, entendendo, compreendendo aquela comunidade que está no entorno da escola, os pais que fazem muito parte dessa comunidade e dessa escola, e também entendendo o processo administrativo, a direção, né, o pedagógico da escola, como sua função. Porque mais do que nunca, né, nós precisamos de administração pedagógica em nossas escolas, nós precisamos de gestores que compreendam, né, como que o aluno aprende, que entendam como que se dá a aprendizagem do sujeito, que entendam os contextos daquela localidade, para poder estar junto com o professor e com as famílias, fazendo uma ação que é uma ação de cidadania, né? Que é uma ação, a gente tem que pensar que o primeiro espaço fora da família que a criança está, qual é? É a escola, né? Então, que acolhimento cidadão se tem na escola, né? E esse acolhimento é um acolhimento pelo professor, é um acolhimento pela direção, e também na universidade. Os nossos alunos, né, hoje na universidade a gente está repensando lá os níveis de evasão, de retenção, de reprovação, então, e tudo isso está inserido, né? Quer dizer, quem vai olhar para isso? São gestores? Sim, são gestores. Gestores que estão olhando para a gestão pedagógica, estão olhando para as questões pedagógicas e sociais dos nossos estudantes. Né? Então, esse espaço, esse outro espaço de educar, que não é só a sala de aula, ele também requer que a gente tenha essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade do amar. Eu vou falar um pouquinho só para dizer o que é amar, né? Para quem está nos ouvindo e não estuda a biologia do conhecer e do amar. Amar para o Maturana e para os seus colaboradores é o respeito ao outro como legítimo outro na convivência. Isso é amar, essa é a definição de amar. É respeitar o outro na sua legitimidade, não é respeitar o outro porque o outro é semelhante a mim ou porque ele pensa como eu, mas é respeitar o outro na sua diferença, né? E na convivência, né? Porque é muito fácil eu dizer, eu vou conviver somente com aqueles, né, que eu tenho afinidade. No mundo do trabalho, no mundo do educar, que é o mundo do trabalho, o educar é um trabalho, né? Eu convivo com diferentes realidades. E como é que eu aceito essas realidades? Eu aceito se eu compreendo, se eu conheço. Eu não posso, não é julgando, né? Se há julgamento, não há amor, ou seja, não há respeito ao outro como legítimo outro. Há um respeito, que respeito é esse? Se eu não entendo, se eu não compreendo, se eu não legitimo o espaço do outro estar, né? Então, por isso que, para a gente poder entender o que é a biologia do amar. E a biologia do conhecer é esse estudo de como eu conheço. Né? Eu conheço nas minhas vivências, nas minhas experiências, né? Então, todo viver é um conhecer, todo conhecer é um viver. Então, esse é, vamos dizer, um dos aforismos, né, da teoria, que mostra que a gente aprende vivendo, fazendo, experienciando, e não olhando só para o outro, né? Claro que a gente estar com o outro e olhar para o que o outro faz com que a gente aprenda também. Mas o que faz a gente aprender é a gente conhecer. Eu acho que pegando também um gancho do que tu trouxe, né, Débora, sobre a questão até mesmo da própria autonomia, né? Eu penso sempre nos processos avaliativos, quando a gente carrega essa questão da autonomia para as nossas atividades pedagógicas, né? Quanto a gente permite também que esse sujeito que está conosco nesses espaços formativos, e aí eu não falo somente da nossa sala de aula,
mas também falo daqueles outros encontros que temos, né, seja na escola, durante um conselho de classe, de uma formação que às vezes é oferecida, né, pela Secretaria de Educação, ou até mesmo na universidade, pelas pró-reitorias, pelas nossas unidades, né? E aí eu sempre penso que a autonomia é essa, né? Que a gente busca aí mobilizar nos nossos estudantes, né? Será de fato que nós potencializamos essa autonomia? E aí eu entro naquela seara dos processos avaliativos, né, que é sempre um tema muito complexo e que também é carregado de muitas emoções, né, porque muitas vezes o nosso estudante, ele vai para a nossa sala de aula e ele, né, vem carregado de outros problemas, né, outras questões que, obviamente, também vai implicar nesse acompanhamento do estudante na sala de aula, né? Então, até que ponto a gente também dá atenção para esses outros elementos que estão para além daquele conhecimento, daquele conteúdo que precisa ser trabalhado. E aí eu vejo, né, que a gente muitas vezes entra numa discussão muito mais de entender a avaliação como um instrumento de controle e não de processo, né? E agora, com a própria questão da pandemia, a gente tem evidenciado muitas experiências nesse campo, né? De como eu consigo perceber, acompanhar, de fato, a aprendizagem do meu estudante, né? Lembrando que a aprendizagem, ela é de cada sujeito, ela é singular, né? Então, eu sempre coloco para os meus estudantes, principalmente ali das licenciaturas, né, da licenciatura em matemática, que eu atuo com mais recorrência, que a gente não passa conhecimento, né? A gente não transmite conhecimento a ninguém. Cada pessoa, né, constrói a sua aprendizagem, o seu conhecimento, né? Então, como que a gente consegue mensurar isso numa prova, por exemplo, né? E aí, a gente entra agora numa discussão, principalmente essa questão, né, que a gente tem vivido de um ensino online, que esse dito acompanhamento, que na realidade é velado, porque é um controle que o professor tem, e aí eu não estou julgando o comportamento, a atitude desse professor. Foi assim que ele aprendeu, ele aprendeu a fazer avaliação neste formato, porque ele se constituiu também em processos, né, que o levaram a entender a avaliação como um controle, e não como uma atividade de poder entender um processo de construção do conhecimento e poder compreender esse processo na diversidade desses sujeitos que estão, né, se constituindo naquele espaço, seja da sala de aula, seja de um grupo de estudo, de uma atividade formativa, né? E que, por mais que a gente busque, né, diversificar também os formatos avaliativos, a gente não pode esquecer justamente também de entender e legitimar o que esses sujeitos também sabem, né? E, obviamente, a gente precisa valorizar e avaliar a questão conceitual, né? Afinal de contas, nós buscamos formar cidadãos, formar profissionais, né? Mas que outros elementos, né? Podemos também pensar esse processo avaliativo. E então hoje, assim, né? Até pela situação que eu estou, né? Dentro da universidade vivenciando, que na frente aí de uma diretoria pedagógica, né, na pró-reitoria,
eu me deparo com muitas situações nesse sentido, né? Que muitas vezes os colegas, né, eles nos colocam assim, como eu posso avaliar de uma outra forma, então? E aí a gente vê, claro, duas posições, colegas que de fato buscam, né, aprender a avaliar num outro formato, a entender e a refletir sobre esses processos, e outros que querem, que buscam algo mais instrumental, né, algo mais instrucional, inclusive, que eu diga como faça, né, mas que muitas vezes não se coloca também nessa posição de ser um sujeito que também está em aprendizado, né, e que aprende com outro. E aí eu penso muito naquele conceito que a gente fundou ali dentro da minha tese no doutorado, que é a ideia do co-ensinar, né, que é justamente, nós não ensinamos sozinhos, nós estabelecemos um espaço pedagógico, seja ele formativo, da sala de aula, mas que aprendemos e ensinamos nesse coletivo, né, através de um cooperar, de um colaborar, de doar-se também para aquele processo, né, e acho que também uma outra experiência, assim, que me toca e que me fez também pensar muito a questão interdisciplinar, foi, né, estar como professor no curso de ciências, ser coordenador no curso de ciências, né, que ali também foi um desafio de como agregar o grupo para que todos se sintam ali pertencentes, legitimados, mas sem esquecer a singularidade de cada um, né, e aí eu lembro sempre que a Maria do Carmo nos dizia, nós só vamos conseguir, de fato, fundar uma interdisciplinariedade na prática se todos esses que vêm para atuar no curso, atuar no processo formativo, também, né, desejarem, e aí, né, faço aí as aspas, né, uma emoção carregada por trás disso, desejarem estarem nessa perspectiva interdisciplinar, né, estabelecer esses vínculos interdisciplinares, respeitando o tempo de cada um, os saberes que cada um tem, carregam, né, e que possam vir a somar, que possam vir, de fato, a contribuir e constituir esse espaço formativo. Dani, Dani é meio informal, né? Professor Daniel, tô brincando. Dani, então, assim, uma das coisas que tu fala, Vamos ficar falaste na informalidade que é melhor. Pois é, né? Uma das coisas que tu trouxestes, né, que tu fala da tua tese do coeducar, né, e eu também compartilho com vocês a ideia que eu trouxe na minha tese, né, que era a Sheila chegou na nossa live, gente, ó, a Sheila deu bom trabalho. Olá, Sheila, tudo bem? Que saudade. Oi, Sheila, que bom te ver aqui nos escutando. Feliz por estar aqui. Saudades. Só para dar uma palhinha para vocês, né? A Sheila, junto comigo e também com a Ivane, né? Com outros colegas que estavam no início do nosso grupo de pesquisa lá em 2003, né? Construímos esse grupo maravilhoso. Agora estamos aqui com... Eu nem sei dizer quantos doutores no grupo, mas eu digo que nós temos mais doutores no grupo do que estudantes atualmente, né? Então, feliz por tu estar aqui, querida. Então, como eu estava comentando, né, na minha tese eu trouxe a ideia do coletivo singular, né, do eu professor coletivo singular, justamente para trazer essa questão, né, de que nós nos formamos professores, muitas vezes no observar dos nossos professores, né, e quantas coisas nós carregamos para nossa prática enquanto professores são atreladas àquilo que nós observamos deles, né, e o quanto isso é marcante na nossa formação, né, e também quando eu levo para os meus alunos a própria questão de que quando eles observam um professor, né, quando eles comentam sobre o professor, né, de dizer que é sempre um processo de aprendizagem isso, de olhar para o professor, não no sentido de criticar aquele professor, né, mas sim em olhar para aquilo que aquele professor faz,
observando, né, no sentido do sujeito observador mesmo, tentando entender se aquilo é uma prática que ele considera coerente ou não, para que então ele possa, né, a partir daquilo que ele está observando, aprender, ou seja, sempre um processo de aprendizagem, ou seja, tirar sempre o que ele possa tirar de melhor daquela experiência do observar, né, o quanto isso é marcante, né, e também a própria questão da avaliação que o Daniel traz, né. Se eu olho para um professor, eu observo a prática daquele professor e eu não acho coerente, eu não vou replicar aquela prática, né, mas eu também não vou criticar aquele professor, porque ele está fazendo aquilo que ele pode ser naquele momento, né. Mas eu posso não acreditar que aquilo seja uma atitude coerente e posso, então, buscar um outro caminho, né, um caminho que eu ache mais viável dentro das minhas próprias concepções, né. O quanto isso implica, né, realmente na própria, constituição do eu professor, né, que é esse eu professor marcado pela minha singularidade, né, pelas experiências que eu vivo, mas enquanto professor, mas também por aquelas experiências que eu vivi enquanto, formado pelos meus professores, né, o quanto isso é marcante, né. A Sheila chegou aqui, né, fiquei até nervoso agora, mas o como é bom estar com a Sheila, né, eu sempre brinco muito, né, com as pessoas que eu vou conhecendo, né, eu sempre começo a contar, né, das minhas experiências, né, que eu sempre tive professoras maravilhosas, que foram a Débora, a Sheila, a Marília, né, o como isso é bom, sabe, essas referências que nós temos de bons profissionais, né, de bons professores, e o quanto isso pode refletir na nossa prática também, né. Claro, eu não faço tudo que a Sheila fazia, não faço tudo que a Débora fazia, né, mas eu tento sempre olhar para as práticas dessas professoras e construir a minha docência com base nisso, né. Hã, uma questão mais pontual, né. A Sheila traz um comentário ali, né, que ela diz que olhar apenas não significa aprender. Vamos ver. Sempre é necessário se perguntar sobre o que essa experiência de estar com o outro significa, né. E é realmente isso, né, essa questão de que não é simplesmente olhando, né, eu tenho que me perguntar e eu tenho que me dar conta daquilo ali mesmo, daquilo que está acontecendo, né, para que eu possa então significar, né, de toda essa maneira. Débora, quer falar mais um pouquinho? Fiquei nervoso agora. Tá nervoso com a tua orientadora, né? Mas imagina. Então, gente, feliz agora que eu consegui, que eu estava olhando o comentário privado, agora que eu consegui ver o pessoal que está ali no chat, conversando, que bom, né, gente? Eu acho que a gente está no momento, eu e a Sheila, e acho que outros colegas também, né, mas nós, como somos as que fundaram o grupo, né, que começaram o grupo, né, e eu acho que a gente olha, né, para vocês, assim, e vê como foi bom, né, o nosso trabalho, como foram vivências e encontros, né, de muita satisfação, né, e quem nos traz essa satisfação são vocês, é o que vocês fazem. E coloca, Tiago, o último slide, só depois a gente volta para esse, só para fazer menção a algo que tu falastes, né, que eu acho importante, né, eu gosto muito dessa prece do estudante, do Maturana, que diz assim: a verdade perderá seu império, para que o ser humano tenha o seu. Então, eu acho que esse trecho da prece, ele traz justamente o que a gente vem querendo buscar, que a gente busque as nossas verdades, que cada um busque as suas verdades, e não que exista uma verdade imperial, uma verdade que seja maior do que a do outro, né, ou que seja maior do que a de todos. E me instruas, vive junto a mim. Teu fracasso é que eu seja idêntico a ti. Então, isso que tu trouxesse, né, Tiago? É claro que tu não faz o que a Sheila faz, eu também não faço o que a minha orientadora fazia, não é isso, né? Justamente, se isso fosse, seria um fracasso, né? Não queremos discípulos, seguidores, como as pessoas gostam, às vezes, de dizer, e essas palavras são carregadas de um significado muito forte, né? Parece que tu tem que fazer tu tem que te responsabilizar pelo que o outro faz e pela continuidade daquilo que o outro fez, e não é isso que a gente quer, né? Pelo menos no grupo e na nossa intenção do grupo, não é isso. A gente quer realmente que vocês, que cada um, né, que os nossos estudantes sejam o que eles querem ser e que tomem o pulso, né, das coisas que eles desejam fazer.
Então, acho que isso que tu trouxesse é muito interessante. Volta ali no outro para a gente, só para, já que a nossa conversa foi justamente porque esse trechinho da prece que eu gosto muito, eu pedi para o Thiago ir lá, né? A Sheila disse que vai tentar estar presente todos aqui, ó, que beleza, Sheila. Vamos adorar ter a tua presença. Né? Posso comentar aqui um pouquinho, o Domingos também falou, né, que em 2020 e 2021, ao avaliar o estudante, muitas vezes deixamos de lado aspectos cognitivos e valorizamos o emocional, né, que é a nossa última questão ali, né, que é o que essas vivências no educar na pandemia nos atravessou, né, nos modificou, nos fez pensar, nos fez mudar a forma de agir também. Então, acho que isso é uma das coisas, né, Domingos, é a gente pensar que no emocional do nosso aluno, né, no que ele passa, não só no que desejamos ou no que ele também quer aprender, né, mas que ele é que ele é um sujeito, que ele tem uma família, que ele tem um contexto, que é para além daquele momento de estar na escola, até porque como a gente não está na escola, né, eles estão na própria família e nós também. Então, como que a gente pensa isso de uma forma diferente? E falando um pouquinho dessa questão da avaliação que o Dani abordou anteriormente, eu acho que sim, né? Acho que a pandemia, de alguma forma, fez com que a gente, enquanto professor da educação básica, professor da universidade, repensasse nas formas de avaliação. Claro, como dissemos no início, cada um está no momento, cada um está na sua compreensão, está na sua experiência, né? Faz de uma forma ou de outra. Mas o fato da gente ter experienciado mesmo, o fato de que, bom, a gente vai ter que fazer diferente, porque não pode ser igual, a gente não está no presencial. Eu não vou lá e não vou aplicar uma prova, eu não vou fazer um seminário em que eu esteja com todos discutindo. Isso não é possível. Então, o que é possível, né? Então, para mim, uma dos momentos marcantes na pandemia foi atuar, né, na formação dos nossos colegas, né, nos cursos que a SEAD, junto com os grupos de pesquisa, possibilitaram, né? E ali, para mim, foi muito marcante porque eu pude interagir com colegas de outras áreas, né? Colegas que estavam mais tempo na universidade, colegas que estão há menos tempo do que eu na universidade, mas que tinham questões e que falavam e que estavam repensando ou que estavam com dúvida de como fazer. E essa vivência foi muito rica, porque no momento que a gente interage para além dos nichos que a gente está acostumado, nos cursos que a gente está acostumado, a gente começa a ter uma noção maior da diversidade da universidade, né? Que acho que o Dani estava colocando isso também, né? O quanto que hoje, na diretoria pedagógica, tu consegues enxergar outras coisas, né, da universidade. Então, estar nesses espaços é necessário para a nossa própria formação, né? Para a gente compreender outros espaços, porque muitas vezes a gente vive no nosso instituto, nos nossos grupos, nos nossos cursos, né? Então a gente poder entender de uma forma mais ampla, eu acho muito, muito interessante. Tenho outra experiência que eu quero contar, mas vou passar a palavra para você. Só para pontuar, né? Agora, tendo essa lembrança, que surgiu uma lembrança, esses dias a Débora me mandou uma mensagem, né, me convidando para dividir a sala com ela no Samecim, né? Aí eu fiquei meio pensativo, assim, né? Porque não esperava realmente, né? Eu acreditei que eu ia lá para o IMF, né? De uma sala no IMF e tudo mais, e fiquei meio pensativo e comecei a lembrar de coisas, assim, né? E ela disse que no primeiro momento eu dividiria a sala com ela, depois, posteriormente, com o Dani, né? E aí eu comecei a lembrar, o ano era 2007, né? Então, 2007 era eu lá naquela sala, orientando da Sheila, bolsista da Sheila, né? E o Daniel, 2007, bolsista da Débora, dividindo aquele espaço, né? E aí,
uma sensação, assim, veio, assim, que eu não sei nem explicar o que foi, né, porque veio aquela memória, assim, né, quantas coisas nós passamos naquela sala, nós vivenciamos outros espaços, né, as outras instituições, tantas experiências nós vivenciamos, né, e daqui a um tempo nós estaremos dividindo novamente aquele espaço ali, não mais como bolsista, mas como os professores, né. O quanto isso é bacana também de a gente observar, né, esse espaço que nós construímos ao longo dos anos, vivemos outras coisas e vamos constituir num futuro muito breve, né, o quanto isso é bacana, né. Quando o Daniel traz essa questão da experiência dele na diretoria, né, na Unipampa, né, eu também falo da minha experiência na UFGD, criando um grupo de pesquisa lá, né, que eu cheguei a criar e ter meus orientandos lá de iniciação científica, de especialização, né, o quanto isso foi bacana, porque eu me senti sozinho lá, então eu precisava constituir um grupo para estudar, né, eu precisava de estudar, de estar com outro para estudar também, né, então tive 5 anos com esse grupo lá, foi muito bacana, não me senti tão sozinho por conta disso também, né, e poder também agora com a criação do nosso mestrado lá na UFGD, ter criado uma disciplina, na ementa de uma disciplina voltada à biologia do conhecer, então como isso faz parte da nossa vida, né, esses espaços que a gente constitui, né, e como isso é bacana, né, e agora me veio essa lembrança da Débora há uns dias atrás, não faz um mês, porque eu cheguei aqui na FURG faz um mês, né, então não faz um mês que ela mandou essa mensagem, e que bacana é isso, né, de poder estar nesse outro, naquele mesmo espaço, né, mas numa outra fase da nossa vida, né, como é interessante, né, os encontros e os desencontros, né, então a cada momento a gente vive uma coisa diferente, como é bacana isso. E acho que as primeiras escritas também, né, Tiago, porque acho que dentro desse processo formativo a gente também, né, é atravessado por essas outras questões que nos levam também, né, ao processo da formação, né, e agora tu trazes essa lembrança, e aí, claro, também fui buscar na memória, eu lembro das orientações da Sheila, assim, nos nossos resumos da MPU, né, ela dizendo, olha, aqui tem que ter isso, né, aqui vocês têm que contemplar essas ideias, então, assim, o quanto, né, nos faz também voltar nessas experiências passadas e que foram significativas, né, e que, de fato, nos constituíram para sermos o que somos hoje também, enquanto pessoa e quanto profissionais, né? Lembro da Sheila me questionar, na época do estágio ainda, ela não foi minha supervisora de estágio, porque ela estava retornando do doutorado naquela época, mas eu lembro da Sheila me questionar, mas qual é a aplicabilidade disso aqui lá para o estudante na matemática, quando eu tinha que trabalhar, por exemplo, regra de potência, né, as propriedades ali de potência. E aí eu ficava, né, de fato, me perguntando o que será, né, qual o motivo da Sheila estar me levantando essas questões, né, justamente, óbvio que tinha uma finalidade, né, uma finalidade pedagógica, de eu refletir o sentido daquilo, né, o que estava carregado por trás, não só da questão conceitual, né, que muitas vezes é onde o professor, principalmente da matemática, carrega muito, né, essa questão de que o aluno tem que saber o conteúdo, tem que saber o conceito matemático, a formalização, né, e eu acho que, assim, todas essas experiências, esses movimentos que nós tivemos dentro do CMSIM, numa convivência cooperativa mesmo, né, que foi possibilitada pela Débora, pela Sheila, e a Sheila botou, né, eu sempre questionando, mas eu acho que isso era uma característica tua, Sheila, né, e falando aqui, aproveitando que tu estás aqui, fico muito feliz por isso, mas que, de fato, significava, fazia com que nós que estávamos, né, aprendendo na formação de professores, a nos tornarmos professores, também, né, refletir, questionar, e que isso, né, nos ajudaria também futuramente a pensar a nossa sala de aula, né, o desenvolvimento do nosso
da nossa praxis aí. Então, acho que, né, agradeço imensamente a ti, a Débora, né, e a tantos outros colegas do grupo de pesquisa e outros colegas docentes e que foram meus professores e que hoje eu tenho orgulho de dizer que também sou colega, né, o quanto eu também pude aprender, sejam por aquelas experiências né, que eu carrego comigo, que foram significativas e que me ajudaram a me tornar quem sou, mas também aquelas outras que muitas vezes não foram experiências legais, né, que me impulsionaram algumas, que me geraram, né, emoções não tão boas, mas que também, né, me ajudaram a pensar a ser quem eu sou hoje, né. E acho que essa questão, né, de hoje eu ter sido também desafiado a estar na diretoria pedagógica da Pró-Reitoria, e a gente agora, há pouco tempo, a Débora participou de uma formação conosco lá, junto ao acolhimento dos estudantes, dos docentes que ingressaram na FURG em 2020 e 2021, inclusive o Thiago fez parte, mal chegou e já estava lá na formação, né, conosco. A gente vê assim, né, que a gente pode contar com os colegas, essa questão da cooperação, da biologia do conhecer, né, desses conceitos que estão tramados ao nosso operar, né, a gente sempre tenta levar para esses espaços, né, então isso é algo que eu converso muito lá com a nossa pedagoga, Denise Alves, que é da Progep, né, que é uma super parceira, assim, desses processos formativos da pedagogia universitária na FURG, e ela também, por estar caminhando nesse estudo da biologia do conhecer e do amar, né, a Débora foi banca dela, inclusive, né, no mestrado, faz com que a gente pense essa formação também na universidade, trazendo essa perspectiva que não é só teórica, mas que a gente busca, de fato, colocar em prática, operá-la, né? Então, eu acho que, para mim, também tem sido um espaço desafiante, mas também de muitas aprendizagens e muitos ganhos, né? Tem me feito compreender a universidade numa amplitude, né? Considerando as características, as particularidades de cada segmento da universidade, porque até dentro, né, da diretoria pedagógica, além da gente pensar os processos pedagógicos, os processos formativos, a gente orienta os estudantes, a gente, né, tenta mediar os conflitos e, obviamente, que tento levar comigo, né, nesses espaços, o que a gente aprende aqui neste grupo e com a teoria do Maturana e do Varela. É interessante, né, o quanto que a gente... eu estava lendo aqui um pouquinho, escutando o Dani, lendo o que o pessoal tá falando aqui no chat, né, o quanto é importante a pergunta, né, a gente perguntar para o aluno e a gente ouvir a pergunta do aluno também, né, vocês começaram a falar isso, né, que a Sheila sempre fez, como ela disse, eu sempre perguntando, eu sempre questionando, né, então, no momento que a gente questiona, dá a possibilidade da resposta, né, e de ser questionado também, isso muda a forma da gente entender o ambiente de educar, né, ele muda porque ele se torna realmente um local de aceitação, né, de aceitação e da legitimação do outro, como a gente estava falando antes, né. Mas, claro, como disse a Maria, e o dar-se conta, né, quando que... Então, eu acho que o dar-se conta de tudo isso é quando a gente consegue realmente operar, né, operar essas nossas compreensões da biologia na nossa praxis educativa, no próprio processo de relacionamento com o outro também, porque todo nosso... toda a nossa vida acadêmica, a nossa vida na escola, ela está pautada na relação, né, na relação com o outro, seja esse outro aluno, seja esse outro a direção, seja esse outro os colegas, né, então como que a gente entende e se posiciona no mundo e nos nossos domínios, né,
de ação a partir do que a gente está realmente compreendendo dessa teoria. Então, acho que como o pessoal está falando aqui, a pandemia nos fez entender, né, que a condição do outro muitas vezes é diferente da nossa, né, e que a ação dele está muito ligada a essa condição, né, e que muitas vezes a gente não enxergava isso nos próprios processos da universidade, da sala de aula, da escola também, e que a gente teve que se inventar uma nova forma de estar sendo, né, não é de ser, né, é de estar sendo e pensando professor de uma outra maneira. Então, eu queria contar para vocês que durante a avaliação agora na pandemia, né, a gente teve que a gente pensava em várias coisas, né, como vocês estavam falando, a avaliação do processo, como que eu faço esse tipo de intervenção com o aluno a partir do que ele pergunta, de um texto que ele escreve, né, a partir do exercício que ele faz. Nós temos também estruturas, né, onde assim estabelecidas na universidade, como estava comentando o Dani, por exemplo, né, não posso exigir presença do aluno no encontro síncrono, ok? Não posso fazer prova síncrona, tá? Porque não tem encontro síncrono que seja possível. Então, também a gente se organiza a partir de algumas coisas que estão postas dentro dessa estrutura, né? Então, obviamente, a própria disciplina, ou as disciplinas que a gente trabalha, também nos fazem pensar essas novas maneiras de avaliar. Então, alguém estava contando aqui, acho que foi a Andressa Mayumi, né, vou ler, tá, Andressa, aqui, ó. Meu namorado estava para reprovar em uma matéria do mestrado. Enviou um e-mail para a professora e explicou o contexto do momento familiar, e ela ofertou que, ao invés da prova, eles pudessem conversar. Né? Então, quer dizer, isso é como ele disse, ó, né, porque se tratar justamente de um momento especial, e no momento que, nesse conversar, ela consegue fazer a avaliação, tudo bem, qual o problema? Né? Se ela consegue legitimar o aprendizado do outro. Porque validar, né? Porque não é nem legitimar, é validar nesse caso, né? O que a gente faz quando a gente faz a avaliação? Nos diferentes moldes que a gente faz, a gente compreende a compreensão do outro e valida ou não, né? Essas compreensões dentro enfim, do contexto que a gente vive, né? Ou do que a gente educa. Então, eu penso que a gente teve, sim, que repensar muitas formas e passavam várias coisas, né? Como que eu tenho certeza que é aquele aluno que fez? Como que eu tenho certeza que isso não é uma cópia? Bom, e certeza eu não vou ter, né? Mas passa de novo, a ideia da responsabilidade, né? Eu enquanto professor, estou me responsabilizando por aquilo que eu estou proporcionando, por aquilo que eu estou oferecendo, né? Pela forma com que eu estou estruturando um ambiente educacional online ou remoto, ou até híbrido, como a gente vai, talvez, passar nos próximos momentos, né? Mas o outro também tem que se responsabilizar, né? Eu sempre digo para eles assim, eu sou responsável pela minha disciplina, por aquilo que eu estou trabalhando, mas vocês também têm que estar sendo responsável pela aprendizagem de vocês. Então, essa ideia do cooperar, da corresponsabilidade, né? Como falou o Dani, do co-ensinar, né? Do singular e do coletivo, professor singular coletivo, né, Thiago, que tu falasse. Então, quer dizer, existe sempre essas duas possibilidades, né, existe sempre esses dois que estão juntos, o singular e o coletivo, né, existe aquilo pelo qual eu me responsabilizo e aquilo pelo qual eu me corresponsabilizo, né. Eu dou aula para uma disciplina na área da educação matemática, e uma na área da engenharia, que é métodos numéricos. Na última aula da engenharia, eles tiveram algumas dúvidas, né, no encontro síncrono, aula que eu digo no encontro síncrono, desculpa, porque as aulas, na verdade, estão no AVA, né,
E aí tá, isso eles entraram poucos, entraram 5 estudantes só, em meia hora a gente resolveu, e aí a gente ficou falando sobre a profissão deles, sobre a profissão de ser engenheiro. Então, 2 ficaram, e eles não queriam sair, porque eu que disse, olha, gente, eu tenho que ir, porque agora eu tenho uma outra reunião, porque a aula termina às 13h10, 13h30 eu tinha um compromisso. Mas eles ficaram ali, a gente começou a conversar sobre ser engenheiro civil, sobre as experiências que eles estavam tendo. Uma das meninas, ela estava trabalhando numa área administrativa, o outro menino não está aqui, está morando em outro lugar, mas está fazendo as aulas e quer trabalhar, ter um estágio na área, né? E aí fomos conversando sobre coisas assim que, bom, eu não sou engenheiro, mas eu acho que a gente tem que dar esse espaço de conversa com o aluno. E no final, né, só para a gente entender a importância de escutar, né? E às vezes a necessidade do estudante. Aí ela disse assim, professora, eu queria lhe agradecer por essa tarde de conversa, né? Então, assim, é isso, às vezes o aluno está precisando ser escutado, e está precisando conversar sobre coisas que estão lhe afligindo, e essas coisas têm relação, sim, com a universidade, mas também tem relação com as suas escolhas profissionais, com as suas outras vivências, né, no dia a dia. E ela ainda disse assim, eu não estou abrindo a câmera porque a minha mesa aqui é uma loucura de livros abertos, de coisas, então eu não quero mostrar a bagunça, né? Então, quer dizer, tudo tem um motivo, né, quando a gente está agora nesse processo diferenciado, né? Debbie, eu acho uma questão, né, que eu acho que eu não tinha contemplado ainda, a gente viu muitos movimentos de áreas, de grupos dentro da universidade, construindo propostas e materiais para lidar dentro dessa perspectiva também da educação online, né? Acho que isso venceu qualquer processo também formativo que poderia ser pensado na instituição, embora a gente tenha participado, né, os nossos grupos, tanto ali o grupo, o CIEF, quanto o nosso EADTech, contribuiu, né, para os processos formativos, conforme a Débora comentou, né, nós tínhamos vários colegas que nunca tinham atuado, nunca tinham oferecido a nenhuma atividade ou disciplina dentro dos ambientes virtuais, né? Então, isso, de fato, já era algo de conhecimento, tanto da gestão, quanto de muitos grupos que acompanhava o desenvolvimento e o aprimoramento desses ambientes virtuais da universidade, né? E principalmente aqueles, como nós, que estamos muito ligados também aos cursos da modalidade EAD na universidade. Mas a gente viu o engajamento de muitos colegas em diferentes áreas, né? Contribuindo, ajudando os seus colegas, os seus pares, nesse movimento, né, de entender esse trabalho online, né, de uma disciplina que não é do presencial, que a gente não pode fazer a transposição do presencial para o online, né? Então, eu acho que, até para tentar atender um questionamento que o Bernardo nos levanta ali, né, que é sobre as mudanças das práticas trazidas pela pandemia no pós-pandemia e o que fica e o que volta a ser como era antes. Eu acredito, né, que o pensar agora, o pós-pandemia, ele será muito mais complexo, né, do que no momento que precisamos adentrar essa perspectiva do online. Embora tenhamos aí observado muitas resistências, o estar online, né, e da forma como a universidade também conduziu, né, pelo menos na FURG, essa adoção, ela foi muito democrática, né, e a gente também estar nas nossas residências trazem algumas variáveis, mas que não são tão complexas do que pensar um retorno pós-pandemia, onde a gente vai ter que pensar, né, a questão do distanciamento social,
das características também da própria comunidade onde a nossa universidade está situada, seja em Rio Grande ou nos outros campos, né? A gente precisa levar em conta essas questões também, a questão socioeconômica dos nossos estudantes, né? Então, eu acho que isso são alguns elementos, né, que, de fato, são complexos e precisam, sim, de um planejamento, de um tempo de avaliação, de análise, né? Mas eu vejo, por outro lado, alguns ganhos com a pandemia, né? A gente viu muitos colegas, então, se apropriando de ferramentas tecnológicas, pensando essa prática a partir dessas ferramentas, né? Agora, nas 2 últimas semanas, a gente, na Prograde, fez muitas reuniões com as unidades acadêmicas e com as coordenações de curso para pensar esse possível retorno, como vai se dar, né? Como que a gente vai planejar, e a gente deixa sempre muito claro, é um retorno, né, que precisa ser pensado por toda a comunidade, e não só pela gestão, né? A gente precisa do apoio dos docentes, dos técnicos e dos estudantes, né? E que todos possam ser ouvidos. E aí entra a questão da gente estar legitimando o outro, né? Da gente poder estar considerando nesses diferentes espaços a opinião, né? E a partir dela que possamos, então, criar aí estratégias para esse retorno. E mais, né, eu vejo colegas manifestando a vontade de manter as suas disciplinas nessa perspectiva, né? Não transformar o currículo dos nossos cursos presenciais num formato EAD, né? Por mais que hoje nós já tenhamos também, né, legislação que permita isso, inclusive na FURG, nós podemos, né, pegar o currículo dos cursos e colocar 20% na modalidade da educação à distância, mas eu vejo, assim, uma mudança dos colegas, né, pensar em outras estratégias para a sua atuação pedagógica, né, que vai para além daquele limite da sala de aula, que antes, no presencial, né, se estabelecia naquele tempo, hora, né, que a gente tinha ali na grade do sistema acadêmico, né, mas pensando, né, outras ferramentas que vão dar esse subsídio e que já vem dando esse subsídio de manter uma comunicação, um diálogo e uma interação mais recorrente com esses estudantes. Então, eu acho que isso tem sido, né, assim, a manifestação de muitos colegas dentro da universidade, né, a partir desse olhar, assim, e dessa prática. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma ruptura na comunicação com os estudantes, né. Eu não sei como isso tem se dado também no ambiente escolar, né, lá na educação básica, mas na universidade a gente também tem sentido muito a falta dessa interação com o estudante. Como a gente não pode cobrar a presença, como a Débora lembrou, né, a frequência, ela não é uma exigência nesse momento do período emergencial, a gente tem tentado, né, conversar com os colegas para entender que a participação do aluno não necessariamente precisa ser num encontro síncrono, mas que outras dinâmicas que podem ser criadas dentro das suas disciplinas no online podem permitir, né, essa participação através da interação em outras atividades que não só em encontros síncronos, né? Essa pergunta é bem desafiadora, hein, Bernardo? Porque é justamente o que a gente vai ter que fazer, como o Dani estava dizendo, né? E eu também acho, Dani, acho que é algo que não vai existir uma única forma, e vai ser um pouco mais difícil, vamos dizer assim, pela diversidade e multiplicidade
de formas que a gente vai ter de estar sendo professor, vamos dizer assim, de estar com o aluno, né, vamos dizer assim, conhecer essas outras formas, obviamente que abrir um leque de possibilidades, mas agora lidar com essas possibilidades numa estrutura que ainda está com a carga horária do aluno lá no papel, né? Essa disciplina nesse horário, aquela disciplina naquele horário, a hora do professor também organizada dessa forma, quer dizer, a gente tem uma organização que é para o que a gente tinha, né, antes da pandemia. E agora a gente vai ter que também trabalhar essas estruturas de forma diferente para dar conta, né? Para dar conta desse outra forma, que a gente não sabe. A resposta para o Bernardo é não sabemos, né? Como vai ser a volta após... Não, só tenho uma certeza, não vai ser como era antes. Acho que nada será como antes amanhã, né? Já diria a poesia, né? Então é isso, a gente nunca vai ser como antes, vai ser outra coisa, né? Vai ser de outra forma, ainda mais que é vamos dizer assim, é um processo que não foi vivenciado por parte de uma comunidade, não foi vivenciada pelo planeta, né? Todo o nosso planeta vivenciou a pandemia, né? Vivenciou o medo, ou vivenciou a descrença, ou vivenciou algo que não tinha vivenciado antes, né? Então, só o fato dessa vivência ser outra, com certeza o que será vai ser diferente. E a gente vai ter que construir mesmo, acho que a gente vai ter que construir essas outras formas de ser professor, de ser aluno, né? De entender essa responsabilidade. Hoje, a rede municipal temos possibilidade de escolha para os alunos, ensino presencial, remoto ou material impresso, o Domingos está colocando ali. Ou seja, coisas que a gente não pensava, né? Coisas que isso nem sequer era possível. Porque isso, nós vamos ter, no caso da educação básica, os alunos, a princípio, estão todos aqui, né, Domingos, mas tem diferenças de, sei lá, de comorbidades, de contextos familiares, né, de riscos, e nós ainda na universidade temos alunos que não estão aqui, que não têm como voltar, então como será isso, né? Como se dará isso? Como colocou a Andréia ali, né? Daí viver o presente, né? E a gente é responsável pelo que a gente faz aqui e agora, com certeza, né? O Domingos está falando ali também com lives programadas de interação com os alunos, né? Eu não sei se as gurias vão falar depois na live delas, mas só comentando muito rapidamente, né? No LEMAF, que é um laboratório de ensino de educação matemática e física, na área da matemática, a gente se organizou durante a pandemia de uma forma que jamais a gente imaginava que iria se organizar. E a produção e a conversa, ela foi muito mais recorrente, muito mais no sentido da amplitude, né, do grupo, do que era no presencial. Porque no presencial nós tínhamos vários grupos trabalhando com várias coisas, horários, né? Uma tinha aula, outra tinha isso, outra tinha aquilo. Então, existia comunicação, mas os encontros, às vezes, presenciais não eram com todo mundo. E no WhatsApp nós estávamos todos, né? Todos, às vezes, conversando sobre tudo que estava acontecendo ali. Então, a gente se organizou de uma forma e eu diria, olha, como se trabalhou nessa produção de material digital e nesse apoio às escolas, não só no ensino da matemática, mas também no uso da tecnologia, né, que é uma marca também do nosso grupo, né, a gente trabalhar com a tecnologia numa perspectiva pedagógica, né, uma perspectiva em que a tecnologia vai fazer a diferença para o processo do aprender. Porque o que é uma tecnologia com viés pedagógico? É isso, né, que ela possa fazer a diferença no processo de ensinar e no processo de aprender também, principalmente até. Só comentar rapidamente aqui essa questão da pergunta do Bernardo, né? Bernardo. A Débora trouxe umas perspectivas, né? Eu gosto bastante dessa ideia, né? Que ela traz que nada será como antes, né?
mas eu também penso que muita coisa será como antes ainda, né? Então, pelo que a gente tem acompanhado nas experiências que eu particularmente tive na residência pedagógica, né, como supervisor da residência pedagógica, ou no PIBID, né, a gente está vendo que os professores, muitos deles, na verdade, não sem generalizações, eles não se deram conta de que é um momento diferente, né, e que eles precisavam dar-se conta sobre a prática deles nesse momento, né. E eu acredito que quando a pandemia finalmente acabar, se ela acabar um dia, né, que a gente também não tem essa certeza, muitas pessoas vão querer voltar correndo para o seu quadro verde, né, para o seu quadro, porque é onde as pessoas se sentem seguras, né. Só que, né, obviamente, nós tivemos essa perspectiva agora diferente, né, ou seja, nós vivenciamos isso. Lá desde os 50, né, já vinha falando sobre a questão do computador na educação, né, Papert trazia essas ideias, né, que chegaram então até 2021 agora, né, e a gente não dava importância para isso, né, a gente sempre via que essas coisas estavam acontecendo, atualizando, né, e aí a Débora também fala bastante sobre isso, sobre a questão do acesso, né, uma coisa é tu ter, mas outra coisa é tu ter acesso também a essas tecnologias, né, hã, mas a gente nunca dava verdadeiramente sentido para elas, no sentido que fosse pedagógico para essas tecnologias. Até que chega a pandemia, a gente tem que de uma hora para outra utilizar, né. E eu gosto sempre de trazer isso, também não foi de uma hora para outra, né, elas já estavam aí, obviamente sem todo esse acesso disponível como tem agora, né, ainda limitado, mas mais do que a gente tinha antes da pandemia, mas as pessoas não se davam conta de que isso era algo que era natural da evolução da própria humanidade, né, ou seja, as tecnologias elas vão evoluindo e a escola não poderia parar no tempo, né. Chegou a pandemia, aí sim, de uma hora para outra a gente teve que começar a usar a tecnologia de uma forma que a gente realmente não estava utilizando, né. Posteriormente à pandemia, né, como eu já falei, se a pandemia acabar, que se Deus quiser vai acabar, né, muito em breve, é a nossa esperança, né, com as pessoas vacinadas, né, hã a ideia que eu penso é que sim, muitas coisas vão modificar, muitos professores se deram conta do seu papel na formação de sujeitos do século XXI, mas que ainda tem muitas pessoas presas, né, ao que era antes da pandemia, né, e quando tiverem a oportunidade de voltarem ao que era antes, com certeza essas pessoas também vão se agarrar nessa perspectiva, e não que isso esteja errado, porque não existe verdade, não existe nada, nem não existe isso, né, essa questão de estar certo ou errado, né. Existe a verdade para cada um, então cada um vai voltar de acordo com aquilo que acha que é o coerente, com aquilo que acha que é o correto, né, entre aspas, né, para a sua prática, né. Então, eu penso particularmente que quando a pandemia acabar, muitas pessoas vão voltar, né, e não é culpando, não é julgando, não é isso, né, é só percebendo mesmo o quanto as pessoas se sentem mais seguras, né, e também por acompanhar as práticas desses professores, né, a minha própria prática também, né, porque não me excluo disso, né, também faço parte disso, no sentido de que a segurança, né, está na sala de aula presencial, para nós que aprendemos a ser professores na sala de aula presencial, né, então também tem muito disso. Então não vai ser assim uma hora para outra, vai mudar tudo e a partir de agora vai ser online, não vai ser assim, é um processo que vai demorar um tempo também, mas que com certeza a pandemia veio para pontuar isso, para nos fazer pensar e nos darmos conta de que as coisas estão mudando e que a gente precisa sim, né, fazer uso das tecnologias e pensar em novas estruturas, novos espaços também para ensinar e para aprender, né. É um conviver com um diverso, né? É um diverso que é maior, né? Parece que é bem isso, né, Tiago? Talvez muitas pessoas, sim, voltem a, ao que lhes era confortável, vamos dizer assim, né? Como tu estava dizendo, mas eu acho que a gente vai ter que, assim, aprender a conviver com esse diverso de estar dentro da educação. Então, acho que isso eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio e a nossa grande aprendizagem. Acho que o nosso grande aprendizado vai ser esse mesmo. Não sei se teve Eu mais acho alguma que fala, Tiago. Não, eu acho que a gente pode, meio que nos direcionarmos já mais para o encerramento, né, já são uns 15h09, né. Só compartilhar com vocês, hoje eu recebi pela manhã, até assim, um aluno que não era um dos alunos que nos acompanha, quem sabe todo mundo tem os alunos que nos acompanham, né, que são os alunos nossos bolsistas, nos orientandos, né, que vivem com a gente, né, por tudo que a gente faz, eles estão juntos, né, e outros alunos que a gente trabalha com eles, mas não de uma forma mais tão próxima, né. E hoje pela manhã ele mandou um texto no WhatsApp, um texto, assim, olha,
muito tenso, assim, acho que ele ficou horas digitando, assim, né. E esse é um aluno que não era tão próximo a mim, né, ele contou tudo o que tinha acontecido com ele desde quando ele se formou agora, no final do ano passado, teve uma formatura, ele formou lá em Dorá na matemática, né, ele foi contando tudo o que tinha acontecido. E ele pediu desculpas, a gente já começou pedindo desculpas, né, por entrar em contato só agora comigo para me contar o que estava acontecendo, né. E eu achei isso muito bacana, né, porque mostra que eles têm uma consideração com o professor, né, que, mesmo não fazendo parte daquela vivência dele, que ele conviveu com outros professores de uma maneira mais efetiva, né. E ele mesmo assim se preocupou em mandar uma mensagem para dizer o que ele estava fazendo, né, sobre, a vida dele profissional, né, e dentro da mensagem eu destaquei um pedacinho que ele diz assim, ó: sempre lembrava de você falando de como é difícil no começo, e temos que enfrentar essas adversidades para nos fortalecer. Que aí eu lembrava sempre que começar com eles, né, dizendo assim, que eles iam enfrentar muitas dificuldades no início, né, mas que na convivência com os colegas, né, professores, com os alunos, né, eles iam conseguir então, né, estarem trabalhando de uma maneira tranquila, né. E depois ele encerra assim: "Mas eu te agradeço muito por tudo. Muito obrigado por todos os seus ensinamentos, professor". Aí depois ele continuou conversando, falando, mas eu me surpreendi, né, de como a gente passa pela vida dessas pessoas, né, de todo mundo, né, como a gente atravessa a vida dessas pessoas, e mesmo sem perceber, né, a gente faz parte, né, eles do nada mandam uma mensagem para dizer como é que eles estão, né, sem eu perguntar, né, e como eles estão e como isso é bacana, assim, esse sentimento, assim, de ser professor, né, e talvez que se a tecnologia não tivesse tão fazendo parte da nossa vida, né, a gente perderia esse contato com esses sujeitos também, né, o quanto isso é bacana, né. E eu acho que isso também é os afetos, né, que atravessam nossa formação, nossa atuação enquanto professores, né. Eu gostaria de compartilhar, eu achei muito bacana isso. Veio hoje pela manhã, e eu fiquei pensando: "Nossa, que bacana", né, veio a calhar exatamente com a nossa conversa da tarde, né, de E como é compartilhar, verdade. né, de um aluno que não fazia parte da minha rede mais próxima, né, mas que sentiu a necessidade de conversar comigo, mandando uma mensagem para dizer como ele estava e dizer como ele foi, como o que eu conversava com eles nas aulas, né, foi importante na atuação dele hoje em dia em sala de aula. Isso é muito bacana. Como a coisa é holográfica mesmo, né, reverbera no outro aquilo que a gente faz, né, Thiago, como a gente comentou anteriormente, isso realmente é um exemplo disso, é muito legal. Eu acho que a Suzy traz um ponto bem interessante, né? Estamos aprendendo diferentes formas de estar com o outro. Na retomada das atividades presenciais, vamos construir outras formas de convivência. Eu acho que um princípio que também carregamos assim conosco, né, que fomos nos construídos, é pensar que não existe receita pronta, né? Que a gente constrói na caminhada, né, na experiência também com o outro. Então, quando às vezes a gente se depara, né, em alguns espaços, através de alguns depoimentos, né, eu preciso aprender como fazer isso, mas às vezes a gente percebe que, na realidade, a, a dificuldade da pessoa, né, ou a sua limitação, né, assim como todos nós temos, né, ela carece muitas vezes desses espaços coletivos e reflexivos, né? Então, a importância da gente estar estabelecendo também esses movimentos e esses diálogos, né, e que eles se tornem recorrentes na nossa vivência na docência e também para além dela, né? Porque, de fato, não temos respostas, né? Nós buscamos construir os processos de forma cooperativa. Então, acho que essa mensagem da Suzy ali no chat é importante, né? Porque, de fato, nós não sabemos como vamos construir ainda, né? E até onde vamos chegar, mas sabemos da necessidade de que essa construção se dê pela convivência e através do respeito pelo outro, né?
Então, eu acho que a gente já pode meio que fiquem à vontade, pessoal, se vocês tiverem questões para compartilhar, alguns questionamentos ou experiências, queiram compartilhar os relatos com a gente, né? Mas eu acho que a gente já pode meio que se despedindo, né, Débora e Daniel, por conta do tempo, né? Acho que sim. Acho que sim, Então, Thiago. Eu queria dizer para o pessoal que está nos assistindo que dia 18, então, dia 18/8 agora, será o nosso nossa próxima live, vamos dizer assim, né? E que a gente vai disponibilizar nas redes, como a gente fez, vai disponibilizar também no programa de pós-graduação, pelo INEF, pela SEAD, tá? E aí a gente vai, conforme, porque o pessoal está ajustando, né? A gente está fazendo e ajustando, então, para que a gente possa estar convivendo um pouco mais nesses meses agora de agosto e setembro, né? Queria assim, agradecer muitíssimo por todos que estão aqui conosco, aqueles que não puderam estar, que vão estar offline, né? Também a gente quer depois pensar uma maneira de receber as interações dessas pessoas, poder estar numa conversa para além da conversa, vamos dizer assim, presencial, né? Ou melhor, síncrona. Então, que a gente possa também continuar essa conversa síncrona, porque esse era a nossa intenção, né? Quando a gente pensou nossas ações do grupo de pesquisa, a gente pensou nessas lives, mas a gente pensou para além do que nós vamos fazer após as lives, né? Também para poder compartilhar com aqueles que não podem estar no momento aqui conosco, né? Não queria dizer o nome de todos, mas queria citar Sinara aqui, né? Nossa colega querida que hoje não está presente no grupo, mas que mandou uma mensagem no Face e pôde estar aqui conosco, coisa boa, né? Poder estar aqui. O pessoal do grupo, acho que os outros que eu consigo enxergar aqui no grupo são nossos colegas no grupo de pesquisa também, mas também tem a Joelma aqui da SMED. Obrigada, Joelma, também pela tua participação. O Fabiano da SEAD. Então, né, os nossos do grupo não vou citar, tá bem? Para não esquecer ninguém, depois vai ficar ruim para mim, né? Mas um agradecimento especial também, Sheila, que bom que tu veio, a gente ficou muito feliz com a tua presença, acho que nem preciso te dizer isso, né? Tu viu pelas mensagens, né? Muito feliz por tu estares aqui conosco, né? Sentimos muito a tua falta, né? No grupo, né? As tuas conversas, a tua intervenção e também o teu carinho. Bom, um beijo grande para vocês todos e a gente vai se falando por aqui, né? Por aqui e por outros espaços também. queria agradecer também todos, né? Dizer que foi um prazer estar com vocês durante essa tarde e dizer que a biologia do conhecer, né? Eu costumo falar que é uma teoria que não leva simplesmente para a minha vida acadêmica, mas também na vida pessoal e tem me ajudado muito, né? Durante esses últimos anos, né? Que eu tenho estudado a mais essa teoria por conta também de pensar, né? Sempre que eu sou responsável apenas por aquilo que eu faço, né? E isso me ajuda muito, 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 né? Inclusive eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, eu costumo dizer isso, né? E às vezes eu entro em polêmicas, eu comento coisas que eu não precisava estar comentando, né? Mas eu já tenho melhorado muito, muito, né? Por conta de que às vezes eu escrevo um comentário e penso, né? Eu não preciso fazer isso, eu não sou responsável por isso, e eu consigo apagar aquilo antes de publicar, né? E gerar conflito, que é um conflito desnecessário, né? Então é basicamente isso também que eu acho que é importante dizer, né, que não é simplesmente uma teoria que eu escrevo sobre ela, mas que eu tento viver essa teoria também, né, buscando estar entre parênteses, né, no caminho explicativo da velocidade, entre parênteses, sabendo que é quase impossível, né, mas que a gente tenta, né, a cada momento, né, a gente tenta andar por ele, né, e dizer também que o meu tratamento com meus alunos, né, sempre na linha do respeito, né, buscando a legitimação desses sujeitos, né, porque eu sempre penso que eu gostaria de ser tratado dessa maneira, né? Então, o que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros também, para que isso possa reverter na mesmo tratamento para mim também. Foi muito prazer, muito obrigado, Débora, Daniel. Foi um prazer estar com vocês aqui e muito prazer estar voltando, né, ao grupo que eu me sinto tão bem. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer aqui, né, a todos aqueles e aquelas que nos
ouvem, que nos assistem, e todos aqueles outros que terão a oportunidade também, né, depois de acompanhar esse início de seminário, né, nós estamos iniciando com essa atividade hoje, mas também colocar, né, a satisfação que eu tenho de estar sempre aprendendo com este grupo. Claro que a gente tem a questão do tempo, né, das demandas de trabalho, então muitas vezes a gente não consegue estar em todos os encontros com o grupo, mas que a gente, que eu pelo menos tento, né, sempre estar atento o que o grupo está acordando, que o grupo está construindo, e dizer assim que é sempre muito importante, né, esse diálogo, esse pertencimento e identidade que eu tenho, né, junto a esse grupo, porque de fato reflete muito na minha prática, seja como profissional, seja como pessoa, né. Então, fico muito feliz, né, também de estar nesse momento junto aqui com a Débora e com o Tiago, né, iniciando essa atividade, e que certamente os próximos encontros, as próximas lives, né, também vão ser muito satisfatórias, a gente vai ter muita coisa ainda para discutir, para aprender, para refletir, né, então fica o convite também, né, para que os colegas continuem, então, acompanhando as lives desse seminário, e porque tem, né, tem sido pensado e planejado com muito carinho, justamente para ampliar, né, as nossas discussões, o nosso fazer aí para outros espaços, seja no campo educacional e na nossa sociedade. Então, muito obrigado por essa conversa e por estar com vocês nesta tarde. Obrigada, Tiago, obrigada, Dani, pela parceria e todos vocês, né, que a gente possa... a gente finalmente conseguiu fazer um evento, né, a gente vinha pensando isso no presencial há um tempo e a gente acabava não conseguindo. Olha só o quanto que o digital nos possibilitou, né, ele nos possibilitou esse encontro e quem sabe para o próximo ano a gente não consiga ampliar como a gente pensou no início, né. Muito obrigada, Tiago, obrigada pela correria também do meio-dia hoje, que o Tiago mal conseguiu almoçar para essa live hoje está no ar, tá? Fabiano querido também, né, que se disponibilizou, que bom te ver aqui com a gente. Zé, obrigado beijo, também pela cedência do espaço, né? Com certeza, Zé, querida, nossa secretária. Gente, é tão bom ver esse grupo assim, ó. Desculpa, eu não consigo parar de falar. Espalhado pela universidade, né? E trabalhando de uma forma cooperativa. O Dani falava da Denise, né, que fez o mestrado lá em Pelotas, mas a Denise fez o mestrado com o Robledo, que também era do nosso grupo de pesquisa, que foi me orientando. Então, como é bom a gente poder ver assim, ó, o quanto essa rede, ela aumenta, né? Vai se espraiando, e daqui a pouco a gente está lá, sei lá, daqui a pouco com uma pessoa que está trabalhando com a biologia do conhecer e que trabalhou aqui conosco lá no Maranhão. Sei lá, vou pegar um lugar bem distante, o oposto. Então, que bom, né? Que bom, assim, a gente poder olhar para isso hoje, depois desses 18 anos de caminhada, de construção, é muito bom. Feliz demais. Um beijo grande para todos vocês e nos vemos daqui a 15 dias.